Bom dia a todos, estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical e nossa proposta de trabalho esse período é estudar um livro, na verdade o livro Até que Nada Mais Importe. A maioria dos irmãos já tem o livro em casa, então facilita bastante o estudo. A proposta é a seguinte: nós temos o livro, vamos estudando em casa e aqui a gente vai comentando um pouco, tá bom? Nós demos uma atrasada para começar esse estudo, tivemos uma série de desencontros e eu também acabei me mudando para uma outra casa, então todo um transtornozinho que a gente teve que contornar. Mas agora já estou numa nova casa, vamos começar os nossos estudos, amém? O capítulo 1 do livro é o título, que é Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Ele traz uma reflexão inicial que fala bem assim: que não se admita em nosso coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. O pastor Luciano Subirá, ele começa trazendo uma história pessoal dele, de uma situação que aconteceu em 2008. Ele diz que começou o ano determinado a buscar o Senhor como nunca havia feito antes. E isso ele coloca os desafios pessoais que ele colocou para atingir esse objetivo. Jejum, ele disse que fez um jejum de 21 dias, muita oração, muita leitura da palavra de Deus. Então ele disse que leu a Bíblia muito. Então assim, ele estava determinado naquele ano a cumprir, quebrar todos os recordes dele, como ele fala. E o que acontece? Numa das reuniões da igreja dele, eles tiveram um momento lá de oração, onde que eles foram buscar o Senhor e o Espírito Santo visitou eles, e naquele momento ele se sentiu confrontado, né? E ele teve um senso de profundo arrependimento por não estar buscando a Deus como deveria. E nesse momento tudo pareceu muito contraditório para ele, porque no pensamento dele, né, ele jogou essas questões. Acabei de fazer muito jejum, acabei de ler muito a palavra de Deus, teve muito tempo de oração, e por que esse sentimento de arrependimento, né? E aí ele chega aqui e questiona até a Deus. Ele fala assim: quando chegarei ao ponto de realmente te agradar? O que esperas de mim? Qual é a intensidade com que devo te buscar? Até onde eu devo chegar, Senhor? Assim, um questionamento pessoal dele, né, que trouxe uma indignação aí do que ele estava sentindo. E a proposta do livro, né, é responder esses questionamentos. Então, a resposta que ele sentiu no coração de Deus, no coração dele, de Deus para ele, foi que não estou interessado em sua performance de busca. O que realmente quero é o seu coração. Quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem a sua importância e tornarem-se desinteressantes. E assim, o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus para falar conosco, e nesse momento ele fala que Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8 saltou o coração dele. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo ele declara que tudo perdeu a importância diante da magnificência do Senhor Jesus. É o que a gente precisa conhecer mais em fundo, né? O Senhor ele tem um padrão de busca que muitas vezes foge ao que é o nosso, vamos dizer, o que é o nosso costume diário, né? Nós acreditamos em status eu sou frequente, eu tenho um ritual cristão muito bom, então isso me traz aí uma posição de um bom cristão, né? Mas a palavra de Deus ela tem um padrão de busca determinado por Deus, é isso que a gente vai conhecer agora, tá? Ele começa trazendo uma declaração de Jesus lá em Lucas 12, 15, que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E questiona, se isso é verdade, sabemos que por que a vida de tantos cristãos reflete exatamente o contrário?
Porque a maioria investe tanto na sua vida em busca do que é material e tão pouco no que é espiritual. Né? Se nós respondêssemos as questões, por que existimos, para que fomos criados, a palavra de Deus tem essa resposta e traz uma reflexão interessante. Então, lá em Atos 17, 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um. Então assim, irmãos, nós fomos criados com um propósito, tá bem aqui, buscar a Deus, nós fomos criados para buscar a Deus. Uma outra passagem que também saltou no coração dele lá, é Colossenses 3, do versículo 1 ao 3. Tem um fundo musical aí, tá, dos meus filhos, então não se incomodem com isso. Diz bem assim: se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e vossa vida está escondida com Cristo. Apesar dessa ordem tão explícita de buscar as coisas do alto, né, a prática que ele coloca aqui na percepção dele dos cristãos é muito diferente. Então nós temos, na melhor das hipóteses, os cristãos eles buscam o menor nível de relacionamento possível, vamos dizer assim, o mínimo esforço possível para entrar no céu. É mais ou menos essa a lógica, né? Então assim, há um cuidado especial com a Santa Ceia para não deixar de estar ali, mas os demais encontros, os demais estudos, eles são não tão relevantes, eles não fazem... O relacionamento com Deus em si, ele passa a ser de aparência, porque ele questiona justamente isso, as pessoas quererem mostrar alguma coisa e muitas vezes não ter um relacionamento de fato com o Senhor. Tem uma citação que ele traz aqui de um escritor chamado William Ing, que diz bem assim: se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. Essa crítica ela é justamente sobre o nosso tempo. Se nós dedicamos muito mais tempo às outras coisas, é natural que elas sejam muito mais reais, nós temos a percepção delas muito mais forte do que da palavra de Deus, do que do relacionamento com Deus, se a gente não procura ter contato, ou o mínimo possível de contato com Ele. E nós devemos deixar chegar a um ponto tal nesse anseio por Deus que nada mais importe. O Senhor, através de Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que nos levará a encontrá-lo. Lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. O interesse de Deus ele não está apenas no fato de buscarmos, mas em como nós fazemos isso. A expressão de todo o coração, ela foi usada na Bíblia tanto para falar da intensidade de nossa busca, como para determinar a intensidade de nosso amor por Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. O que Deus espera de nós é nada menos do que um amor total, é uma entrega total de fato, né? Como fazer isso nesses dias? Tem uma outra citação do C.S. Lewis que é interessante: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, porém se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. A entrega total, ela é evidente aqui, a necessidade de uma entrega total. Mas como fazer isso, Danilo? Nós vamos, todos os capítulos do livro eles constroem essa ideia de como viver até que nada mais importe, fazendo parte desse mundo que nós vivemos. Então nós estamos aqui, mas nós agimos de forma que nada mais importa. O problema de muitos de nós é que nós alegamos estar buscando a Deus e fazemos isso com pouca intensidade. Nós nos deixamos envolver pelas distrações do dia, pelos movimentos do dia, pelas urgências do dia. E aí que entra uma estratégia de Satanás
muito interessante, que são as distrações, que é o que a gente vai começar agora. Em geral, alguém que não necessariamente tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com as coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco de buscar intensamente o Senhor. Então a gente não está falando de um pecado propriamente dito, mas é algo que Satanás usa para que a gente não consiga ter um tempo de relacionamento com Deus, né? Deixamos de ter esse contato. E aqui nós vamos citar algumas passagens bíblicas que mostram exemplos dessa estratégia. Lá em Êxodo, capítulo 5, do versículo 5 ao 9, a gente tem a estratégia de Faraó contra os judeus, né? O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó aos superintendentes do povo, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e juntem para si palha. Então o Faraó aqui usou uma estratégia de sobrecarregar eles, criar maiores dificuldades para que eles trabalhassem mais, para que eles tivessem menos contato com o Senhor. Tem a parábola da grande ceia também, né? Certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. E cada um, ele trouxe uma desculpa, né? Comprei um campo e precisei vê-lo. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. O outro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando ao servo, tudo contou o Senhor. Então assim, gente, fica mais claro aqui um outro exemplo, né, de distrações que nos tiram do foco daquilo que é a vontade de Deus. Tem um exemplo do Luciano Subirá, que ele fala também que ele comprou um videogame para o filho dele. E no início ele achou aquilo ali, cara, muito legal, tô dando um presente para o meu filho. Mas ele começou a perceber uma diferença. Ele viaja muito e quando ele chegava em casa, a filha dele sempre vinha recebê-lo, mas o seu filho já não tinha mais aquele cuidado de recebê-lo. Estava sempre jogando, estava muito distraído lá com o jogo. E assim, ele se arrependeu profundamente de ter dado o videogame para o filho. É impressionante como coisas boas de valor, não só aos nossos olhos, mas até aos olhos de Deus, podem tornar-se um motivo de distração para a nossa comunhão com o Senhor. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com que essas atividades do dia a dia elas não nos sufoquem a ponto de que a gente perca esse contato. Um outro exemplo é Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha servindo. E assim, até os bons motivos podem se tornar distração. Jesus responde para ela assim: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário ou mesmo só uma. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lá em Lucas 10, do 41 ao 42. Uma coisa só é necessária. Eu acho que isso responde à indagação inicial da apelação do título do livro, né? Que até que nada mais importa. Distração nenhuma, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscar a Deus. O pastor Luciano, ele cita um exemplo de uma música que ele ouviu lá no iHope, em Kansas City, que falava, né, falava assim: dá-me olhos de pomba. Nessa canção ele pede ao Senhor por uma devoção sem distração. E aí ele foi procurar e saber, né, de onde que surgiu. Ele viu que lá em Cantares de Salomão tem essa expressão e ele foi procurar saber o que significava, né? E ele descobriu que a pomba ela não tem a atenção multifocal. Então o foco da visão dela é somente para uma coisa de cada vez. Então essa comparação é bem interessante. Precisamos vigiar com relação a todas as coisas que podem nos distrair. Tirar o nosso foco de termos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Até mesmo as coisas boas e lícitas que podem ser consideradas como bênção em nossa vida. Cristo nos advertiu de buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e disse que então, somente então, as demais coisas, comida, vestuário e todas as nossas preocupações, elas seriam acrescentadas. Mateus 6,33. O que Jesus estava ensinando era algo que poderíamos expressar assim: foque no mais importante, buscar a Deus e seus interesses, e então o resto vem junto. Essa estratégia
de nós não nos ligarmos a essas distrações a ponto de que elas nos tirem do foco da palavra de Deus, ela permite que a gente tenha um relacionamento melhor com o Senhor, uma caminhada melhor, uma caminhada que vai produzir em nós frutos maravilhosos. Nós estamos fazendo esse resumo até porque nós já tínhamos tratado esse capítulo 1, então achei por melhor hoje a gente voltar para ele de novo, para começar de novo o livro. E os irmãos podem, se tiver alguma dúvida ou se quiserem, não tem o livro e quiserem as citações bíblicas, podem nos pedir, que a gente vai estar encaminhando. Que Deus nos abençoe, que assim a gente possa realmente buscar a palavra do Senhor, buscar entender, buscar compreender aquilo que é a vontade dele nesses dias. Deus nos abençoe e tenha um bom dia.